Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito. Estamos começando mais um dia de bênçãos, de vitória, de paz, de alegria, de boas notícias. Que bom que você está aqui, meus parabéns, que você está interessado em aprender mais sobre as coisas do reino, em receber uma palavra que edifica a sua vida. Então, quero convidar você agora a curtir esse vídeo e, com certeza, copiar o link dessa live de hoje para encaminhar para alguém, porque o que nós vamos falar hoje é do interesse de todos. Todo mundo quer saber sobre o que, Ellen? A questão de crescer. Todo mundo quer crescer na vida. Todo mundo tem alguma intenção de desenvolver, de sair do lugar, sair da mesmice, vamos dizer assim. Mas fazendo uma comparação com o crescimento também físico, ninguém quer permanecer para sempre criança, pequenininho, né? A gente quer crescer, viver o processo do crescimento e, é claro, chegar aí à fase adulta. Esses dias eu ouvi de um dos meus filhos falando que quanto que ele estava com pressa de crescer. Eu falei, filho, não tenha pressa de crescer, meu filho. Quando você crescer, você vai se arrepender e vai dizer que queria voltar a ser criança. Porque é de praxe, né? Isso acontece com a maioria de nós. Quando crescemos, queremos o quê? Voltar a ser criança. Voltar ao tempo que tinha alguém responsável por nós. Porque quando nós nos tornamos adultos, aí eu fui fazer toda a explicação para ele, de que quando nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos responsáveis por todas as nossas decisões. E aí a gente vai ter que lidar com as consequências dessas decisões, boas ou ruins, né? Então, parece assim ser mil maravilhas, mas o crescimento traz aí junto, faz parte do pacote, todo o combo de responsabilidades, de compromissos, de princípios que precisam ser seguidos, né? Então, todo aí o peso da responsabilidade, ele vem junto no pacote do crescimento. Mas falando em crescer enquanto pessoa, quanto que é lindo, quanto que é legal ver, por exemplo, uma planta, você põe lá aquela sementinha tão pequena e logo vai virando um broto, que vai virando uma muda, que depois você tem que tirar do vaso e colocar na terra ali, se for uma árvore frutífera, com poucos meses, né? Ou um ano no máximo, ou alguns anos, depende muito de qual fruta é, mas você já vai estar comendo os frutos daquela sementinha pequena que você plantou. Isso é que é o mágico, o incrível, o lindo do crescimento. Mas o que a gente fala pouquíssimas vezes, ou ouve-se falar, é sobre a dor do crescimento. Crescer dói, querido. Dói e nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos enxergar isso. Por quê? Quando a gente fala, a gente reflete. A gente conversa junto, né? Como aqui nos nossos encontros, Bom Dia com Propósito. A gente faz essa reflexão, a gente para e pensa, poxa, quantas vezes na minha vida eu estava ali em fase de crescimento, seja de um projeto, de um empreendimento, seja da própria família, né? Quando aumenta o número de membros, vai mais um filho que está a caminho, algo nesse sentido. E eu quero fazer o quê? Quando estou em fase de crescimento, eu quero fugir, eu quero correr, eu quero pular do crescimento, da dor do crescimento. Eu queria pular essa etapa e já chegar lá no fim, na parte que eu colho os frutos e como e desfruto, né? A fase do desfrute. Mas o que eu queria levar a reflexão junto com você, que está lá em Lucas 2:52, que vai falar sobre o próprio Jesus. A Bíblia nos dá poucas referências, né? Conta pouco sobre a história de crescimento de Jesus, a história de vida de Jesus até o seu ministério, o início do seu ministério aos 30 anos, né? Vai dizer alguma coisinha ou outra ali, quando Jesus, por exemplo, volta dos 12 anos, que pregava para os doutores da lei, numa subida ao templo de Jerusalém com os seus pais, que ele até se perdeu dos seus pais, né? Vai contar, assim, um episódio ou outro isolado, antes de Jesus iniciar seu ministério. Mas em Lucas 2:52 vai falar que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E é sobre o detalhe desse versículo que eu quero aqui levar você a muitas reflexões que nós podemos fazer nesse contexto. Porque para crescer em sabedoria, primeira coisa, como que eu adquiro sabedoria? E aqui eu aproveito para abrir um parêntese bem grandão, gente. Sabedoria é diferente de conhecimento. De novo, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento eu posso adquirir naturalmente, não precisa ser cristão para adquirir conhecimento. Qualquer pessoa, ser humano, racional, dentro das suas faculdades mentais, pode buscar aí livros, cursos, algum tipo de escolarização para poder alcançar conhecimento, vivência, né, experiência. Conhecemos muitas pessoas que não tiveram acesso à escola, mas que com suas vivências, suas experiências de vida, têm aí conhecimentos maravilhosos e muito a nos ensinar, nós mais jovens, né? Então,
Eu expliquei para você conhecimento. Agora, a sabedoria, como está escrito no livro de Jó, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. Não é algo que eu vou ali, eu vou comprar um curso para eu adquirir sabedoria. Não. A sabedoria é algo que se recebe de Deus, é algo que é do alto. Se você for ler o livro de Provérbios, que fala constantemente sobre a sabedoria, fala, investe tudo que você tem para buscar adquirir conhecimento, para buscar sabedoria. E quando fala investe tudo que você tem, não é rendimentos econômicos. Investir algo para, em troca, receber a sabedoria, é investir tempo de qualidade com Deus, é orar, é estudar a palavra e entender qual o significado real da sabedoria. Sabedoria só se recebe buscando de Deus, só se Deus te der, se Deus te entregar, certo? Pode você ouvir aí alguma frase de algum filósofo, algum conhecimento que você possa ter adquirido, você pode ouvir em algum lugar de que a sabedoria terrena aqui se adquire assim, estudando, ou convivências de experiências de vida, mas não. Biblicamente falando, sabedoria nós recebemos do céu, é Deus quem dá. Então, considerando o texto de Lucas 2,52, onde Jesus crescia em sabedoria, sabemos que Deus estava ali permitindo que esse menino crescesse em estatura, deixando de ser menino para ser um homem, crescesse em sabedoria e crescesse em graça. Ou seja, em todos os processos de crescimento de Jesus estava presente o Pai dando esse crescimento. E aonde que eu quero chegar com essa linha de raciocínio? Quero levar você agora para 1 aos Coríntios, carta 1 aos Coríntios 3:6. Onde o apóstolo Paulo, que foi o escritor das cartas aos Coríntios, ele diz ali no momento que está havendo um burburinho, vou colocar assim, tá? Tá havendo ali um burburinho, uma fofoquinha, um mimimi, por parte de alguns irmãos que estão fazendo um tipo de facção. Como assim, Eli? Facção significa divisão, tá, gente? Repartição, divisão. E os irmãos estavam ali, tipo assim, vocês aceitaram Jesus, ou seja, aderiram ao cristianismo, através da pregação de Apolo, o apóstolo Apolo, o discípulo Apolo, que seja. E nós adquirimos, nos convertemos ao cristianismo, passamos a fazer parte dessa religião, ou seja, passamos a ser seguidores de Cristo, a partir da pregação de Paulo. Ou seja, nós somos melhores do que vocês, porque nós somos seguidores de Paulo, vocês são seguidores de Apolo. Enfim, estava vindo esse mimimi, essa briga de ego, essa briga descabida e imatura. Então, Paulo chega e vai fazer essa repreensão por meio da carta aos 1 Coríntios 3. E ele vai dizer, queridos, vocês que estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu quero dizer uma coisa para vocês bem sábia, sensata e direta. Olha, Paulo plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, o evangelho só se propagou, chegou na escala que chegou, está alcançando as vidas que está alcançando pelo poder de Deus, porque ele, como está escrito, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ou seja, a obra redentora do Espírito Santo interna. E aí já abro outro parênteses para dizer para você que se em alguma fase da sua vida, ou se nesse momento, você já tentou convencer alguém a ferro e fogo, já tentou insistentemente empurrar Jesus goela abaixo de alguém, pare, pelo amor de Deus. Não faça isso nunca mais na sua vida. Por quê? Porque não temos poder para mudar ninguém. Não nos foi dado esse poder, não cabe a nós. Nós não somos o Espírito Santo, nós não somos Deus e precisamos nos policiar constantemente para não tentar fazer o papel de Deus. O nosso papel é plantar e, no máximo, regar. Mas quem dará o crescimento é Deus. E o que quer dizer isso, Ellen? Fala em termos mais simples que ficou meio complexo. Esse teu parênteses aí. Quer dizer que eu preciso plantar no coração das pessoas. Se me for dada a oportunidade, eu falo. Mas antes de ser necessário, ser dada essa oportunidade, eu falar do reino, falar do que Jesus fez na minha vida, falar da minha fé, falar do amor de Deus por nós, por todos nós, seus filhos, eu preciso primeiro viver esse evangelho, despertar o interesse do outro. Ou seja, a sementinha vai ser plantada lá no coração do outro muito antes de eu abrir a boca. Muito antes de eu ficar enviando o link desse vídeo para alguém, por exemplo. Entendeu? É legal você enviar? É legal você compartilhar mensagens boas como essa, edificante? É maravilhoso, você vai ser recompensado por isso. Porém, se você percebe que, a depender da pessoa, ela às vezes não é o tempo dela, às vezes não chegou a hora, o Espírito Santo ainda não trabalhou no coração dela, não insista, não seja chato, não queira fazer as coisas da sua maneira, não tente tomar o controle da mão de Deus para você, não tente ser você a pessoa que vai resolver a conversão de alguém. A conversão não é assim, entendeu? Evangelho não é isso. Evangelho eu vou lá, vivo o evangelho, faço o meu papel. E quando eu falo vivo o evangelho, não é só pregando, gente. Vivo os princípios. Não roubo, não mato, não engano, não barganho nas costas de ninguém, não quebro princípios, não minto, não compro e não pago. Ou seja, respeito
todos os princípios bíblicos. E as pessoas vão perceber, é natural isso. Elas vão observar que tem algo diferente em mim. Opa, tem alguma coisa diferente nessa mulher, nessa menina, nesse homem. Por quê? Porque ele tá fazendo diferente do que a maioria faz. A maioria compra e não paga, a maioria mente, a maioria barganha, a maioria engana, a maioria só pensa em si, ele não, tá pensando no próximo, tá pensando no outro. Vai despertar. Então ali você já está semeando no reino, entendeu? Fechando aqui esse parêntese, que eu precisava trazer esse despertamento para você, aproveitando a deixa, a oportunidade. Volto aqui a falar do crescimento que Deus dá. Por quê? Porque se a pessoa quiser, se a pessoa despertar o interesse dela, ela vai te perguntar, ela vai te pedir. Ela vai dizer, olha, eu posso ir fazer parte da comunidade que você faz parte, eu posso saber aí o que você sabe que eu não sei, você pode me ensinar. A pessoa vai te cutucar de alguma forma. Aí esse é o momento, talvez, de você abrir a boca e falar sobre as coisas do reino, tá? Nunca se esquecendo, ou seja, sempre lembrando, é Deus quem dá o crescimento. E crescer dói. Crescer dói em todos os sentidos, para todas as áreas, de todas as formas. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Ainda esses dias nós falávamos na escola de discípulos da comunidade que eu faço parte. Lá tem a escola de discípulos aos domingos. E é maravilhoso, porque o que nós aprendemos ali é sobre o discipulado. Que em outro momento eu posso trazer aí, passo uma semana inteira só falando sobre discipulado com você, caso esse termo seja novo para vocês, tá? Só deixar comentário aqui, eu quero saber sobre esse discipulado. É maravilhoso, é um treinamento para você ser discípulo. E lá na escola de discípulos, recentemente, nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre esse crescimento, sobre o crescer dói, crescer na graça, no conhecimento, nas coisas do reino dói. Por que que dói? Porque eu preciso viver experiências. Experiências vão me treinar, experiências vão me amadurecer, experiências vão me capacitar, experiências vão fazer com que a minha mente se expanda. Eu consiga ter outra visão sobre as pessoas, sobre o mundo à minha volta. Pensa comigo. Outrora, quando eu era imatura, lá atrás, não tinha vivido quase nada, né? Costumo dizer, era abobalhada. Facilmente eu julgava uma pessoa por um erro, por um defeito dela. Ah, porque fulano é assim, é esquisito, é estranho isso. Ah, fulano fala tal coisa, é um bobo. Enfim, estava fazendo algum juízo de valor, julgando aquela pessoa pelo comportamento, pela forma que ela se expressava, pela forma dela ser, né? Conforme eu fui vivendo algumas experiências, às vezes experiência exatamente dentro daquilo que eu julguei aquela pessoa, passando exatamente, sentindo na pele o que aquela pessoa sentiu naquele momento, naquele dia, naquela situação, naquele contexto. Eu acho que você está conseguindo entender onde eu quero chegar. Conforme eu fui vivendo aquilo, eu fui dizendo, então é por isso que a pessoa age assim. Então é por isso que a gente pensa assim. É por isso. Enfim, quando você sente na pele, você consegue desenvolver naturalmente, essa questão de leis espirituais que se aplicam na nossa vida, você consegue naturalmente desenvolver a empatia pelo outro. Você para de julgar, é automático, você fala, não, agora eu vivi na pele, agora eu sei, agora eu enxergo de perto, agora eu conheço essa dor aí, por aí eu já passei, sabe? Eu tenho 3 filhos, entre 8 e 11 anos de idade, todos eles estão em fase de crescimento. O crescimento às vezes causa dores nas pernas, né? A dores na estrutura óssea que está esticando. Então, falando sobre essa questão de crescimento dói em todas as áreas da nossa vida, é necessário sentir a dor do crescimento. Sem dor, não tem crescimento, não tem. A pessoa dizer, não, já passei por várias experiências, mas nunca me afetou, não chorei, não... É impossível. É um robô, então, não tô falando de seres humanos, porque seres humanos têm emoções. Emoções, uma vez você vai ficar extremamente frustrada, outra vez você vai ficar irritada, outra vez você vai ficar triste, chorosa, querendo um colo, um abraço, alguém, um ombro para você chorar. E tá tudo bem. Desde que essas emoções sejam aplicadas na medida certa, no contexto certo, para as pessoas certas. Porque quando eu perco a medida, por exemplo, da raiva, quando eu perco a medida, eu posso ferir outras pessoas, eu posso ofender outras pessoas, eu posso causar aí uma bagunça nas minhas relações sociais. Consegue entender? A tristeza, da mesma forma, como nós comentamos ontem, quando no devocional que nós trouxemos, falando sobre Deus que transforma a dor em propósito. Ou seja, a tristeza vem, o luto vem, a dificuldade vem. São adversidades da vida que eu não estou imune. Não é porque eu tenho fé ou não é porque eu tenho Jesus que eu estou imune a essas coisas. Jesus disse que nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, ou seja, permaneçam alegres, se animem. Levanta a cabeça, porque eu venci o mundo, ele disse. Ou seja, não estamos imunes de que a dor venha, a dificuldade venha. Isso nos proporcionará crescimento.
Eu estou sempre agora na minha nova fase, eu falo assim, porque eu tenho uma fase antiga, né, um passado negro, todos nós temos um passado negro, da qual nos arrependemos, e se pudéssemos, pegaríamos uma grande borracha e apagaríamos esse passado. Mas ele está lá, ele existe, para que nós possamos olhar para ele somente para dizer, agora eu quero fazer diferente. Somente, agora eu me arrependo e eu quero viver algo novo, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero evoluir, e eu quero ir além, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero temer mais a Deus, enfim, a gente olha para o passado só para ter certeza de que a gente não quer ser mais aquela criatura, não quer ser mais aquela mesma pessoa. Então assim, tem até uma frase que diz assim, se você não tivesse passado por tudo que passou, não seria quem é hoje. Eu vou repetir, se você não tivesse passado por tudo que passou, não seria quem é hoje. Dê graças a Deus pela dor, pela dificuldade, pelo problema, pelo desafio. Isso te sacode, te faz se levantar, te faz ir atrás, te faz ser resiliente. Isso forja você para ser uma pessoa mais corajosa, mais determinada, para ser uma pessoa mais insistente, para não ser fraco. Porque isso vai moldando os seus pilares, os seus fundamentos, os princípios, vai testando você e você vai cada vez mais ficando mais sólido, mais fortificado em Deus. Pare para refletir sobre isso. Não há crescimento sem dor. Precisamos enfrentar a dor, aceitar a dor, viver a dor do processo. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da renúncia, a dor de renunciar a tantas outras coisas, né? A indisciplina, o comodismo, a preguiça. Nós precisamos viver essa dor para que nós possamos crescer. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque a minha intenção aqui, única e exclusivamente, é abençoar a sua vida, conectar você com Deus. Então pare e pense. Eu não vou fugir mais da dor. Eu não vou mais ficar criando justificativas, escapes mentais, entretenimento, distrações, para eu ficar fugindo do processo. Eu vou viver o processo. O que é que eu tenho que viver? Eu lembro que no passado, eu tive os meus 2 primeiros filhos de parto normal. E quando chegava no dia do parto, né, quando eu estava sentindo as primeiras dorzinhas, aquelas dores de contração, ela começa bem fraquinha, né? Depois ela vai intensificando. Eu lembro que eu já preparava o meu psicológico, tipo assim, vai ser rápido, vai passar. Você precisa enfrentar isso pro seu bebê chegar. Então eu focava tanto de ver o rostinho do meu filho, de quanto que a gente ia celebrar, aquele bebê lindão, que a gente ia ser um novo contexto ali na família, um novo... Ia mudar tudo, né? A chegada de um filho muda tudo. Muda mentalmente, muda o ambiente, muda tudo. Então eu ficava focando na comemoração que ia ser aquilo. Aí eu ficava trazendo isso à memória constantemente. Quanto mais a dor vinha, eu ficava constantemente dizendo, é necessário, vai passar, você vai conseguir, vai. E eu ficava me treinando mentalmente dessa forma. Claro que foi muito difícil. Quem estava lá era meu marido, me apoiando, segurando na minha mão e me acalmando. Foi muito desafiador. Mas, tipo assim, a cada hora que passava, na minha cabeça eu dizia, é menos 1 hora. Já passou mais 1 hora. É tantos centímetros a mais que dilatou. Então pare e pense, semelhante às dores do parto. Quantas vezes na nossa vida que a gente vai ter que sentar e encarar, ou ficar de pé e encarar, olhar bem no olho do problema e tipo, eu não vou conseguir fugir, eu não posso fugir. O meu destino é esse, viver esse processo. É passageiro, é rápido, né? Eu sei que é difícil falar, é rápido quando você tá ali na dor, não dá pra falar isso pra pessoa, né? Mas quando você chega lá na frente, ou seja, aplicando no exemplo que eu dei, quando eu estive com os meus bebês no colo, você não consegue mais lembrar da dor, você não lembra de quão doloroso foi, quão difícil foi, você não lembra. Você só quer aproveitar, você só quer desfrutar, né? O que é o desfrute? É pegar uma fruta no pé, uma fruta muito saborosa, pensa aí naquela fruta mais suculenta que você gosta, e você comer ela, não devorá-la, mas comê-la com calma, compassadamente. E você vai o quê? Desfrutando. Então, o desfrute virá depois que você viver o processo da dor, do crescimento. Não dá pra fugir, querido. Não dá pra gente pôr uma máscara e dizer, não, faz aí hoje na era da inteligência artificial, cria uma inteligência artificial que faça aí essa dor passar, que crie um atalho, que faça eu pular, avançar etapas, só vai trazer mais prejuízo para nós, fugir do processo. O segredo é ver o processo, viver a jornada, torná-la mais leve possível, torná-la menos difícil possível, tá bom? Eu quero agora orar pela sua vida. Ore comigo. Senhor Deus, Todo-Poderoso está no céu, Pai, Criador do céu e da terra, a Ti nós rendemos graça por tudo, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. E quantas vezes nós deixamos a nossa fé desfalecer, nós nos afastamos do Senhor, fomos confiar na nossa própria força, nos nossos próprios recursos.
Quantas vezes nós tentamos escapar da dor do crescimento, meu Deus. Quão frágeis e pecadores nós somos e reconhecemos que sem ti nada somos. Nada fazemos e nada temos. Nesse momento eu oro por todos quantos me ouvem, aqui nesse momento ou em outro horário que essa pessoa for me ouvir. Que a casa dessa pessoa esteja coberta com a mão poderosa, o manto sagrado do Senhor. As suas finanças, os seus negócios, os seus relacionamentos, a sua família, a saúde da sua família, todos sejam abençoados e agraciados por Deus. Senhor, que é o socorro bem presente na angústia, segura na nossa mão no dia mau, nos ajuda a enfrentar a dor, a olhar no olho do problema e encontrar uma solução, uma alternativa. E se a alternativa à solução for encarar, viver a dor, suportar a dor do crescimento, que seja feita conforme a tua vontade, conforme as leis espirituais, que se cumpra o teu querer na nossa vida, que nós possamos crescer, meu Deus, fortes, saudáveis, corajosos, espiritualmente, emocionalmente. Dá-nos da tua sabedoria, que só o Senhor pode dar. Nos ajuda a crescer na graça, no conhecimento, meu Deus Todo-Poderoso, e também em estatura. Deus Todo-Poderoso que está no céu, abençoa os nossos filhos, a nossa geração, as gerações futuras, a nossa linhagem. Colocamos todos nas tuas mãos, ó Deus. Quebra, Senhor, todo o mal, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. E a nossa vida nós dedicamos e colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Você que orou comigo, seja duplamente abençoado. Querido, espero que essa palavra tenha ficado guardada no seu coração. Não esqueça de compartilhar. Seja abençoado por ajudar esse canal a crescer. Eu espero você aqui amanhã, às 7h01 da manhã.